A recente morte da Rainha Elizabeth II traz em eminência o agora então Rei Charles III e a sua Rainha Consorte Camila. Ela e Charles estão diretamente ligados e de certa forma são responsáveis de nos lembrar neste momento da também então Princesa dos Pobres, aquela que certamente seria uma rainha tão amada quanto foi a Rainha Elizabeth II. Eu sou Odessei Oliveira e esse é o retrato falado da morte da Lady Diana. A morte da então Princesa Diana gerou uma grande comoção no mundo inteiro. A Princesa dos Pobres morreu devido a um acidente de carro em Paris, na França. O motorista do carro, Henri Paul, dirigia embriagado o Mercedes W140, em que Diana estava ao lado do seu então namorado Dodge Alfayed e do seu guarda-costas Travis Rhys Jones. Paul perdeu o controle do carro ao entrar num túnel enquanto era seguido por paparazzi. Ele e Alfayed morreram no local no momento do acidente. Rhys Jones sobreviveu com ferimentos gravíssimos. Mesmo após tantos anos, a tragédia ainda levanta várias dúvidas. Em 31 de agosto de 1997, às 4 horas da manhã, em Paris, na França, o mundo inteiro parou para chorar a então morte da Lady Di. A comoção causada pela tragédia foi sem precedentes, e até hoje nenhuma outra personalidade emocionou tantas pessoas de forma tão universal. Passados 25 anos do acidente que tirou a vida da Princesa dos Pobres, título que lhe foi dado pelo então primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, o legado de Diana Spencer ainda ressoa em toda a família real. Desde o seu noivado com o então príncipe herdeiro Charles, quando era apenas uma tímida jovem de 20 anos, passando por seu papel de mãe dedicada e defensora de causas humanitárias, até a sua morte precoce com apenas 36 anos, Diana desestabilizou a monarquia britânica e marcou toda uma época. A obsessão da imprensa mundial por sua vida amorosa e familiar alimentou o amor do povo por uma das figuras mais icônicas do século XX. Amiga de celebridades e personagem midiática, essa aristocrata cuja imagem pública escondia uma personalidade atormentada e desta forma construiu uma popularidade mundial ao demonstrar empatia com os desfavorecidos. Suas confidências privadas revelaram também uma mulher independente que tomou muitas liberdades em relação às tradições da monarquia britânica. E por isso, muitas vezes enfureceu a então Rainha Elizabeth II. E se em vida Diana quebrou protocolos e desprezou as amarras da tradição, chacoalhando a então realeza britânica, foi sua morte que obrigou a instituição milenar a se modernizar e tornar-se mais acessível. Enquanto o povo chorava e colocava milhares de buquês de flores diante das grades do Palácio de Buckingham e do Palácio de Kingston em homenagem à princesa, Charles, seu ex-marido, e a Rainha Elizabeth II permaneciam entrincheirados em suas propriedades de Balmoral, na Escócia, sem se fazer qualquer declaração durante dias após a morte da princesa. Com todas essas coisas, é inevitável a existência de teorias conspiratórias sobre a morte da Princesa dos Pobres, a Lady Di. Uma das primeiras teorias foi sobre um suposto pedido de casamento. O jornalista Martin Gary, autor do livro Diana, The Last Days,
afirma que Dodi Al-Fayed planejava pedir a princesa em casamento no dia do acidente. Após a tragédia, o pai de Al-Fayed começou uma investigação própria sobre o caso. Ele afirmou que a família real britânica se opunha ao relacionamento do seu filho com a princesa Diana. Isso pelo fato do seu filho ser muçulmano e egípcio. Apesar das alegações de um crime premeditado, nunca foi comprovada nenhuma das então alegações e acusações contra a família real da suposta tragédia. A segunda teoria muito levantada é sobre o carro ter sido sabotado. Entre as teorias que se referem ao acidente como um crime planejado, existe a de que os cintos de segurança das Mercedes estariam com defeito devido a uma sabotagem, mas os serviços de emergência constataram que a princesa não estava usando o cinto de segurança no momento do acidente, assim como seu então namorado Dodi. No ano seguinte, a investigação francesa revelou ainda que o carro tinha todos os cintos de segurança em boas condições. Outra teoria que surgiu no meio de tantas foi o flash que desorientou o motorista. François Lévestre, um francês que estava dirigindo pelo túnel quando a tragédia aconteceu, disse ter visto uma luz brilhante antes do acidente. Essa poderia ter sido usada propositalmente para desorientar o motorista, mas uma operação da polícia britânica concluiu que o flash não aconteceu, que ele nunca existiu. E a própria esposa de Lévestre, que estava sentada ao lado dele no momento, afirmou não ter visto exatamente luz brilhante nenhuma e que ela nunca existiu. Outra teoria que diz que Diana acreditava que seria morta. Sim, a própria princesa acreditava que corria risco de vida. E esse fato contribuiu muito para com que as conspirações relacionadas à sua morte ganhassem força. Paul Burrell, antigo mordomo de Diana, divulgou uma carta que ela o enviou. E ele, por motivos de segurança, declarou essa carta após a sua morte. O texto revelava que Lady Di acreditava que o seu carro seria sim sabotado para que o caminho ficasse livre para um novo casamento do então príncipe Charles, o seu ex-marido. Apesar de reais preocupações da princesa com a sua segurança, não houve nenhuma comprovação de que seus medos estivessem diretamente relacionados com a tragédia que aconteceu e que lhe tirou a sua vida. Outra teoria muito forte é que o próprio motorista teria causado o acidente de forma proposital. Existem diversas teorias de conspiração em torno do motorista Henry Paul. Muitos acreditaram que, na época, ele teria sido pago pelos serviços de segurança da França ou do Reino Unido, ou até mesmo pelos dois, para causar de maneira proposital o acidente que tirou a vida da Lady Di. Surgiram alegações de que Paul não estaria bêbado no momento em que perdeu o controle do carro e que, na realidade, os resultados toxicológicos teriam sido trocados para que a alegação fosse confirmada e, dessa forma, mascarar a origem do crime. Imagens do dia da tragédia mostram que ele não parecia estar alcoolizado de maneira nenhuma e impulsionaram os boatos da então armação do governo. Entretanto, muitos testes com o sangue do motorista constataram a sua real embriaguez, levando essa teoria abaixo. Outra teoria é que Diana recebeu cuidados médicos sabotados após o acidente.
Muitas pessoas começaram a dizer que os médicos deixaram a princesa morrer. O método de resgate foi bastante questionado, já que ela recebeu tratamento no local, quando poderia ter sido rapidamente levada a um hospital de forma imediata. Porém, o protocolo médico francês prevê que esse tipo de atendimento, diferente do que é feito no Reino Unido, prevê que a vítima seja estabilizada antes de ser levada ao hospital. A investigação da polícia britânica concluiu que a conspiração envolveria um grande número de profissionais corrompidos e que não é possível determinar se a princesa teria tido mais chances de sobreviver com um outro tipo de resgate. Outra teoria que surgiu foi que o guarda-costas sobrevivente sabia que havia um plano para matar Diana. Sim, sobrou até para o guarda-costas, que ficou gravemente ferido. Rumores surgiram que o guarda-costas Trevor Rhys Jones sabia que o acidente teria sido premeditado e aceitou esconder detalhes sobre a ameaça do serviço secreto britânico, o MI6. Rhys Jones realmente recebeu ameaças por ligações e carta, mas relatou o acontecimento à polícia anos depois. Ele também publicou um livro com o seu relato sobre tudo o que aconteceu durante a tragédia. Inevitavelmente, a Lady Di deixou saudade por onde ela passou. E neste momento exato em que o Reino Unido atravessa uma transição de reinado, ela, sem dúvida, foi e é e vai continuar sendo muito lembrada. A princesa dos pobres, a que seria então rainha de todo o Reino Unido, deixou o seu nome marcado na história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima e valeu!